had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Olá! Depois de uma breve pausa aí para umas férias merecidas, né? Férias que a gente sempre tira aí, férias entre muitas aspas, né? Na verdade, que a gente dá uma pausa das gravações na off-season, esse ano um pouquinho diferente, né? Pós-Olimpíadas. Mas a gente voltou para falar um pouco do que tá rolando aí no mundo da bola laranja enquanto a temporada não começa. Ali em outubro, mas sempre tem antes muitas coisas envolvendo as equipes, né? Summer League, enfim, coisas que acontecem antes, mas a gente voltou um pouco antes para falar do que tá rolando, tem muita coisa rolando. Mas antes de a gente passar aqui um panorama desses últimos dias, Agatha Máximo, tudo bem com você? Como está depois desse hiato? Olá, senhora, ia falar isso, né? Férias do podcast, né? Algo que a gente sempre faz, mas enquanto isso a Nelly está lá 100% do tempo, inclusive cobriu brilhantemente as Olimpíadas também no nosso Twitter, e trabalhando a todo vapor. E um beijo para a Mavi também, que vai começar uma faculdade nova agora, vários projetos incríveis, e não vai conseguir acompanhar a NBA das Minas nessa temporada. Mas um beijo para ela que também nos ajudou. E você, Drica, tava aí no Mato Grosso que a senhora tava? No Mato Grosso, passando um calor, minha filha do céu. Se alguém aqui que está nos ouvindo mora no Mato Grosso, saiba que admiro muito vocês, porque olha, para quem mora em Deu Joinville, tudo certo? deu tudo certo, tudo lindo. Meu time é campeão da Taça Brasil de futsal, vai disputar uma vaga na Libertadores ano que vem. Olha, passei calor, passei calor. Passei nervoso, mas voltei com a taça. Isso que importa no fim das contas. O calor e o que fica aí de nariz seco, cabelo seco, a gente recupera uma semana em Joinville. Mas a taça veio comigo, isso que importa. A conclusão é que Mato Grosso é um estado de sorte, né? Eu que sou a sorte do meu time, né? Eu fui e o time ganhou. A partir de agora eu vou Mas em eu sei todas. muito bem que a senhora já foi de carro, não sei pra onde, aí horas e horas e não deu muito certo, né? Eu quero esquecer a Liga Nacional do ano passado. Vamos focar na Liga Nacional desse ano, tá? O que passou, passou. Mas estamos de volta, né? Ficamos fora aí pra respirar, pra assistir as Olimpíadas também, 4 em 4 anos que acontece. A gente vai aproveitar um pouquinho, não que a Drica consiga parar e assistir muita TV, né? Não sei se é possível. Mas eu que faço parte da comunidade home officer, né, Drica? A gente aproveitou. Não deu pra parar efetivamente, assistir tudo, que os horários não me ajudaram muito, né? Mas eu acompanhei o que foi possível e como você disse, né, de 4 em 4 anos é muito bacana. Inclusive as Paralimpíadas começam na semana que vem, né, no dia 28. Também é muito bacana de acompanhar, do dia 28 até o dia 8 de setembro. Então quem faz parte da comunidade home officer vai ter aí mais um tempinho aí de Olimpíadas, dessa vez Paralimpíadas. O Brasil, inclusive, Agatha, curiosidade, vai com a maior delegação para Jogos Paralímpicos fora do país, superando Tóquio, né, que foram os últimos Jogos Paralímpicos, e só ficou atrás do Rio de Janeiro, né, que quando foi aqui tivemos mais atletas paralímpicos. Se não, é a maior delegação aí fora do país em Jogos Paralímpicos. Eu tenho certeza que muita gente vai arrasar lá, então vocês que já estão com saudade de Olimpíadas, dia 28 começam as Paralimpíadas. Mas, Agatha, vamos entrar no nosso tema, que senão a gente começa a falar de várias coisas, né? Aliás, antes de entrar no tema, deixa eu dar uma pausa aqui, que eu preciso te perguntar. Porque assim. A gente tá tipo aquelas velhinhas que se encontram pra fofocar. E daí tem várias coisas pra falar, Esse né? pequeno parênteses de início de episódio. Vários parênteses. Mas é que eu sou obrigada a te perguntar, porque em uma noite, lembrando que minha mãe é corintiana também, então ela quase teve um treco, né? Em uma noite aí com 3 pênaltis defendidos e classificação, e na noite posterior a eliminação do Palmeiras. Qual é o sentimento, Agatha Máximo?
Grandes momentos sendo vividos, né, Drica? Eu quase morri também, gritei aqui na janela de noite, já era mais de meia-noite, e mandei um Vai Corinthians do fundo do meu coração. E aí no dia seguinte, eu não assisti o jogo do Palmeiras do Botafogo. Eu ia assistir, mas aí eu me atrasei, fui pra academia mais tarde, enfim. Acabei não assistindo. E aí, em determinado momento, eu comecei a ouvir muito grito. E aí eu falei, os palmeirenses devem estar felizes, né? Só que quando eu tinha visto no intervalo, tava 0-0. Eu falei, porra, o que aconteceu? Aí eu entrei, tava tipo 3-2. Falei, o que aconteceu? E aí eu coloquei no jogo, e assim que eu coloquei no jogo, o gol foi anulado. E aí eu fiquei mais feliz ainda. Eu não sabia que era possível. Então, uma grande semana. Uma grande semana, Tri. Inclusive, um beijo para Camilo Pinheiro Machado, que estava, né, no Allianz Parque. Eu vi que ele estava lá, conseguiu assistir a classificação do Botafogo. Ele e Rob Porto, grandes botafoguenses aí. Então, um beijo para vocês. E os palmeirenses, né, ganharam tanta coisa aí nos últimos tempos, né? Tem que deixar para os outros também. Mas vamos lá, chega de fofocar. Vamos ao que interessa aqui, aos nossos temas, né? Vamos falar um pouquinho de algumas coisas aqui. E um dos temas que a gente vai falar é sobre a relação entre a NBA e as questões políticas norte-americanas, né? Tem eleição nos Estados Unidos em novembro, já tá pegando fogo, Kamala Harris já sacramentou, né, a sua candidatura, e a gente sabe bem que vários jogadores da NBA, jogadores, dirigentes, técnicos, eles costumam se manifestar e usar as plataformas que eles têm para falar sobre isso, sobre questões políticas, sobre questões sociais, enfim. E além da questão política, um dos nomes mais atuantes aí, atualmente, né, de utilizar a sua voz para levantar algumas bandeiras, o Jaylen Brown tem criado algumas ações aí bastante importantes, mas a gente vai começar com Steve Kerr e Stephen Curry, né, Agatha Máximo? Pois é, Drica, são dois personagens centrais na NBA nos últimos, pelo menos na última década, né? E que também fazem questão de serem personagens centrais na política norte-americana. Não necessariamente apoiando um candidato em específico, mas sempre apoiando a ideia da democracia, da moderação e, enfim, são pessoas que são politizadas a ponto de fazerem parte de lugares como o Steve Kerr fez na noite passada, né? O técnico do Warriors e da seleção, ele fez o famoso Night Night do Stephen Curry, que eu fiz inclusive no meu último treino, tá? Meti bola demais, um beijo pra quem viu o videozinho no Twitter. Mas foi pra alfinetar o Donald Trump. Num discurso na Convenção Democrata dessa semana, o Kerr, ele apoiou a Kamala Harris e disse que liderança de verdade não é de quem quer nos dividir, mas quem reconhece e celebra nosso propósito comum. Ele é um crítico há muito tempo do Donald Trump. Inclusive, os Warriors e o Kerr não visitaram a Casa Branca depois dos títulos de 2017 e 2018. O Trump retirou o convite porque o Curry havia feito críticas e em 2022 o time voltou à Casa Branca após o título quando o Biden já era presidente. E depois desse discurso em apoio à Kamala, o Kerr encerrou imitando a famosa comemoração do Curry, né? Disse que, após os resultados, nós todos poderemos, como na palavra do grande Stephen Curry, dizer a Donald Trump night night. E fez o grande gesto. E depois disso, né, Agatha, acho que foi anteontem, a gente tá gravando na sexta-feira, dia 23, o próprio Stephen Curry, né, gravou um vídeo anunciando o apoio a Kamala Harris, disse que é enfim, é uma honra apoiar alguém como ela, e aí acho que um vai usando as palavras do outro, né, um vai parafraseando o outro, e ele falou no vídeo algo como, nas palavras de Michelle Obama, vão fazer alguma coisa, vão votar. Então, também convocando, né, o pessoal a ir votar, já que nos Estados Unidos não é como no Brasil, né, que a gente tem essa, entre aspas, obrigatoriedade do voto. Agatha, a gente sabe como são as questões, né, da política norte-americana. Donald Trump já foi presidente, sabemos, né, dos discursos e das ações aí radicais dele, e do que representa, né, Kamala Harris, que pode ser a primeira mulher presidente norte-americana.
E você já esteve lá, né? Já passou uma temporada nos Estados Unidos, sob o comando do Biden, né? Nesse último mandato aí de presidência dos Estados Unidos. Para você, Agatha, qual que é a importância de a gente ter nomes tão fortes? E a partir de agora, né, com a consolidação da candidatura dela, a gente deve ter outras pessoas também se manifestando, né, a favor, enfim, ou não, ou não a favor. Mas qual que é a importância de uma figura, principalmente como Stephen Curry, que, enfim, fez o que fez nas Olimpíadas, faz o que faz na NBA, tem o peso que tem ações muito importantes também sociais, ele vir a público e explicitar, assim, o seu apoio a Kamala Harris num momento em que as coisas vão começar a se afunilar, e conhecendo Donald Trump como, né, a gente conhece aí dos discursos dele, ele provavelmente vai enveredar aí para uma campanha de ataques e, enfim. Para você, qual é a importância de a gente ter esses jogadores vindo a público, né, para dar o apoio a Kamala Harris? A gente faz muita comparação do bolsonarismo com o trumpismo e, enfim, eu acho que existem muitas diferenças dentro dos dois movimentos, mas onde eles mais se aproximam, Drica, é nessa tentativa de sempre criar um inimigo que às vezes existe, às vezes não existe, mas não tem todas as características, né, que eles dizem possuir. E é muito bizarro, porque no começo da campanha do Trump, quando o Biden ainda estava concorrendo, especialmente naquele período pós-debate em que o Biden foi muito mal, não conseguiu responder uma série de perguntas e o Trump tinha mentido coisa de mais de 20 vezes, não foi confrontado por nenhuma dessas mentiras. A grande narrativa desse período era que o Biden era muito velho para competir, que não estava nas suas plenas faculdades mentais e tudo mais. Algo aí, nesse caso, um monstro que existe. De fato, o Biden estava escorregando por diversos momentos, mas eles colocavam no Biden como se ele fosse o resumo, né, de todo o mal dos Estados Unidos ou algo do tipo. E agora, com a entrada da Kamala Harris, essa narrativa se enfraquece demais. Primeiro porque o Trump não é muito mais novo que o Biden, né? E segundo porque a Kamala Harris é uma mulher filha de pais que não são americanos, né? Imigrantes, e uma mulher que ela tem dentro da sua narrativa política, da sua história política, uma dualidade muito grande, né? Como promotora de justiça nos Estados Unidos, ela foi até pivô, de algumas formas, de muitas decisões controversas para os democratas, né? Para pessoas que são mais progressistas e até uma ala de mais esquerda nos Estados Unidos. Mas ainda assim, como mulher e como agente de uma série de minorias nos Estados Unidos, ela também teve muitas políticas progressistas que agradaram essas pessoas. É uma presidente que vem para unificar um partido que estava bastante rachado, especialmente nesse período do Biden perdendo força, e foi praticamente aí a presidente mais rápida a ser indicada pelo Partido Democrata nos últimos 30 anos, né? Foi muito rápido a forma como todas as alas se uniram no nome dela para fazer frente ao Donald Trump, porque eles acreditam bastante. Eu acho que quando a gente olha para essa parcela estudada, politizada, e mais do que isso, interessada dos jogadores e das personalidades americanas, né? Acho que colocando também os artistas nesse sentido, a gente vê essa necessidade deles falarem também, deles serem porta-vozes dessa política que tenta se aproximar muito mais com os jovens hoje. A Kamala, não sei se alguém conseguiu assistir às convenções do Partido Democrata, especialmente a oficial, né, que trouxe muita gente. Dá para ver que há um interesse, né, em dialogar de novas formas com o pessoal mais novo. Algo que o Partido Republicano perde um pouco, né? Ou hoje, com a figura do Trump dentro do Partido Republicano, ou você compra a ideia do Trump, né, como uma filosofia mesmo, quase como o bolsonarismo, muito mais do que a ideia do Partido Republicano. Isso não agrada a eles já há um tempo.
mas é a figura mais prominente dali e é meio que o que deu para hoje, né? Então, a Kamala vai focar nesse pessoal que é jovem. Como você mencionou, a não obrigatoriedade do voto implica em uma série de problemáticas que a gente não consegue nem imaginar aqui no Brasil, né? Como você fazer pessoas saírem para votar e como você fazer pessoas que moram em lugares afastados, em que não têm condições de sair para votar, terem esse ímpeto, né, de despender um tempo que não é obrigatório deles. Na nossa própria eleição, a gente viu uma série de problemas com a Polícia Federal. Agora, na eleição da Venezuela, com o Maduro, ele fechou as fronteiras no dia da eleição do Brasil, então muitos venezuelanos que estavam aqui e votariam até contra ele não puderam ir votar. É uma série de coisas em que o voto, em lugares em que o voto é obrigatório, como no Brasil. Mas lá, num país continental, fazer essas pessoas virem votar é muito difícil. Então, trazer Stephen Curry, trazer o Kerr e trazer outros tipos de personalidade da mídia faz com que pelo menos essa mensagem chegue e acenda um alerta, assim, acenda um alerta para que essas pessoas queiram sair de casa, né? Queiram fazer diferença no futuro do país. Exatamente. E assim, né? Como você falou, ela representa muita coisa lá. Existem, né, N questões no processo eleitoral norte-americano, que é muito diferente daqui. A gente também não vai se aprofundar, porque esse episódio, esse podcast é sobre basquete e quem pratica o basquete, mas que, como a gente já trouxe aqui vários temas, não é só basquete, né? Isso impacta socialmente, enfim, tem muitas coisas que são interligadas, né? O basquete não é uma coisa descolada da realidade, então por isso que a gente trouxe esse tema e já trouxe vários outros que envolvem aí, né, jogadores como violência doméstica, enfim, várias coisas. Então a Kamala, ela representa várias partes, né, da população norte-americana, e os Estados Unidos têm várias questões diferentes das nossas com relação ao processo eleitoral. O fato é que ela foi oficializada, né, como a candidata do Partido Democrata, e agora as coisas vão começar a surgir, né, os apoios efetivamente começarão a surgir, até porque a campanha vai se intensificar lá em novembro, as eleições, né, acho que, se não me engano, 4 ou 5 de novembro, não sei se você se lembra, Agatha, mas se não me falha a memória, é 4 ou 5, não me lembro agora qual dos 2 dias, mas é ali no comecinho de novembro. Minha memória vai falhar sim, mas é nesse final de semana, primeiro final de semana de novembro. É 4 ou 5. Então, as campanhas vão se intensificar e automaticamente os jogadores que estão mais ligados nessas questões políticas, que de fato utilizam, né, o poder e a influência que tem para falar de questões para além do basquete e das 4 linhas, vão começar a se manifestar. E o Stephen Curry e o Steve Kerr já fizeram isso, até porque, como a gente mesmo mencionou aqui, não foram à Casa Branca quando era o Trump o presidente, por, enfim, uma série de questões de que não bate ideologias e tudo mais com o ex-presidente norte-americano, e agora as coisas vão começar aí, né, as pessoas vão começar a tomar de fato o seu lado, e os jogadores, via de regra, eles são muito ativos nessa questão de pedir para que as pessoas saiam e votem, né? Foi assim lá em 2020, a galera usava adesivo, usava suas redes sociais para pedir para as pessoas irem de fato votar, né? Não necessariamente pedindo para votar em um ou em outro, declaradamente apoiar, mas que as pessoas pudessem exercer, né, esse direito do voto, e com certeza a gente vai ver isso novamente, e talvez a gente veja uma parcela, né, uma fatia muito maior colocando de fato o seu apoio a um ou a outro, até porque, como a Agatha acabou de falar, implica uma série de questões históricas mesmo nos Estados Unidos, como foi Barack Obama o primeiro presidente negro, a gente pode ter a primeira presidente mulher norte-americana, e que traz consigo uma série de questões e de mudanças que ela pode começar a provocar, né, em um país que a gente sabe que tem vários problemas, né, e que a gente acompanha, né, quase que diariamente, e que também envolvem aí esse mundo que a gente tanto ama, que é a NBA. Mas, além, né, da questão política, nos últimos tempos, hoje, inclusive, dia 23, sexta-feira, Jaylen Brown lançou uma música, Agatha, não sei se você já ouviu, falei pra você hoje de manhã, não sei se você ainda já teve tempo. Você falou, ouviu a música do JB? Aí eu falei, Justin Bieber voltou. Sério que você não entendeu? Aí depois eu pensei melhor. Ah, tá, não sairia de mim, né, essa menção.
Ele lançou uma música hoje de manhã, de madrugada, né? Aqui de manhã no Brasil. E uma das primeiras frases, inclusive, para ver como as coisas estão interligadas, né, Agatha? E a gente já falou sobre esse assunto aqui várias vezes. Uma das primeiras frases dele na música, antes mesmo de fato começar a música, é uma alfinetada já no Kevin Porter Jr., né? Ele que foi namorado da atual namorada do Jaylen Brown e teve um episódio de agressão. E uma das primeiras linhas aí da música do Jaylen Brown é uma alfinetada, né? Que ele fala: aprendi a tocar nela sem usar as minhas mãos. Então ele já começa alfinetando, né? E quem não ouviu, pode ir lá ouvir. A música é boa, o vídeo é muito bom. O vídeo, inclusive, tem 6 minutos e 17, em alusão ao dia 17 de junho, né, que foi o título do Boston Celtics. Então podem ir lá ouvir. E por falar no Jaylen Brown, há algumas semanas, ele, né, que nunca tem medo de se posicionar, enfim, de usar de fato aí as suas redes sociais, teve toda aquela questão que a gente já tratou, né, Agatha, uns 2 episódios atrás, com relação a ele e a Nike. Inclusive, essa música claramente é uma cutucada na Nike, né? Porque o nome da música é Just Do It, né? Que é o slogan aí da Nike. A gente já falou sobre essa questão aí com a Nike, mas ele tá sempre falando aí o que ele de fato acha correto. E ele anunciou o projeto The Exchange, que tem como objetivo arrecadar 5 bilhões de dólares para comunidades que são historicamente marginalizadas e grande parte delas comunidades formadas pela população negra, né, de Boston e não só de Boston. E com essa arrecadação, com essa injeção, ele quer o quê? Diminuir a diferença de riqueza racial. Então, por isso que né, voltado para populações negras marginalizadas. Esse projeto tem uma colaboração com a Oak Stop, que é uma organização comunitária de Oakland e que é dedicada também ao desenvolvimento econômico sustentável e ao impacto social. Então, tem uma abordagem mais local, né, esse projeto, que oferece aí oportunidades de interseção de negócios, de cultura, desenvolvimento imobiliário, educação empresarial, que é aquela coisa de surgir o projeto e fazer com que as pessoas, de fato, elas se melhorem, né? Elas possam ter aí uma formação nessas diversas áreas para que, de fato, esse objetivo final aconteça, né? E oferecendo projetos educacionais, projetos em empreendedorismo, enfim, várias coisas, para que de fato essa riqueza ela seja injetada e ela possa girar dentro dessas comunidades. E entre as instituições aí que vão colaborar com esse projeto que o Jaylen Brown está envolvido, estão a Haas School of Business, do Cal Berkeley, e também a Graduate School of Business, da Universidade de Stanford. Uma das falas dele foi, do Jaylen Brown, na hora do lançamento lá do projeto, é que a verdadeira mudança sistêmica exige colaboração, visão compartilhada e impacto coletivo. Por isso, nosso objetivo é criar uma rede de apoio e inovação, trabalhando com parceiros comunitários, líderes de pensamento e influenciadores culturais. A gente já falou aqui também sobre como o Jaylen Brown é envolvido nas questões de mudança sistêmica mesmo, né, Agatha? Ele tem projeto para tentar mudar de maneira sistêmica a questão educacional nos Estados Unidos. Ele tem vários projetos, fundações, né? A Juice é uma das fundações dele. E agora tem mais esse projeto para melhorar a vida e a distribuição aí de riqueza dentro dessas comunidades. Agatha, a gente já falou várias vezes aqui sobre como ele é de fato uma pessoa que age, né? Tem o discurso, utiliza as redes sociais, mas age. Tá vivendo uma grande fase, foi MVP das finais do leste, MVP das finais, tem toda essa questão aí com os Estados Unidos, acabou de lançar, inclusive, né, o seu primeiro tênis também, longe da Nike. Como que você enxerga a representatividade, a importância de um cara como o Jaylen Brown, principalmente no momento em que ele está agora, né, campeão da NBA, contratão, colocar em prática um projeto como esse e principalmente, né, já aliando a esse tema que a gente acabou de abordar dentro de um momento político muito importante dos Estados Unidos? Uma coisa não anda sem a outra, né? Acho que até voltando um pouco no tema anterior, a gente estava falando da necessidade, da importância de, enfim, as pessoas se politizarem e defenderem seus ideais a esse nível, especialmente aquelas que têm um poder de representatividade dentro da sua
comunidade. E esse é o outro lado, né? Uma coisa é você olhar para fora e pensar no macro, mas como uma personalidade com dinheiro, com poder, com influência, como a gente pensa no micro também, como a gente vai até aquele projeto e ajuda essas crianças, como a gente cria uma comunidade, um ambiente onde a gente está amplificando vozes e colocando pessoas em situações de mais segurança, né, de mais possibilidades, de mais oportunidades. E esse trabalho que, de certa forma, é de formiguinha, né? Assim, 5 bilhões é muita coisa para arrecadar, mas assim, é um cara fazendo, dentre muitos outros que fazem dentro da NBA, que fazem no futebol e que usam esse monte de dinheiro que chega, né? Que é completamente desproporcional a um ser humano só, para devolver para suas comunidades e para devolver para os lugares que formaram eles como pessoas. Então é muito importante essas duas coisas, inclusive, caminharem juntas, né? O macro e o micro dentro desse universo, para que a gente possa consertar as coisas que cabem, que estão na nossa alçada, e que a gente também coloque as pessoas certas para consertarem as coisas que não estão, né, Drica? Exatamente, eu acho que é isso que você falou. Os dois temas que a gente trouxe aqui para abrir, eles se correlacionam, né? É importante ter uma pessoa, por exemplo, né, como o Stephen Curry e o Steve Kerr aí anunciaram seus apoios, como a Kamala Harris, que tem uma representatividade para uma fatia imensa e que não tá no lado oposto, por exemplo, ao que oferece o Donald Trump. E esse reflexo vem em caras não só como Jaylen Brown, mas a gente cita ele porque ele realmente é muito ativo e trouxe essa questão, mais esse projeto, reflete em caras como ele que entendem a importância que eles têm nesse universo, né? O como eles podem redistribuir, o como eles podem aplicar um pouco do que eles ganham dentro de uma comunidade que talvez não teriam, né, essa possibilidade. E eu não digo nem a possibilidade de receber essa injeção dessa grana toda, mas a possibilidade de, como é o objetivo do projeto, né, de uma questão educacional mesmo, de levar para essas pessoas informação e formação e dar a elas a oportunidade de começar a produzir a própria riqueza e fazer com que isso gire dentro dessa comunidade. Então, uma coisa reflete na outra, e que bom que temos caras como o Jaylen Brown, que atua em tantas frentes, né? Que, como eu falei, tá aí falando sobre violência, né, doméstica na sua música, bateu de frente com a Nike por X questões, investe, tem projetos educacionais, projetos, né, agora de geração, né, de fomento de geração e distribuição de renda. Então, que cada vez mais a gente tenha, né, jovens jogadores utilizando de fato tudo isso que eles ganham, que eles recebem, que eles trabalham tanto, claro, para receber, mas que possam, né, fazer com que isso seja aplicado e com que isso seja mais do que muitos milhões de dólares, né? Que eles possam, esses milhões de dólares possam se multiplicar dentro de comunidades que de fato precisam disso, né? Encerramos por aqui essa nossa primeira parte aí de questões políticas / sociais, Agatha Máximo. E falando de jogo, né? De bola ao cesto, temos WNBA acontecendo. Inclusive, tivemos o primeiro jogo do Connecticut Sun. Eita, deu uma... Eu só aprendi a falar essa palavra depois que eu morei lá por 6 meses. Se eu não tivesse morado em ia Connecticut, dar não... o C, né? Vai ser o C. Vai sim o C. Do Sun, vamos assim. No TD Garden essa semana, com ingressos esgotados, né? As meninas jogando dentro do TD Garden, então muito bacana. Demorou para um caralho, mas, né, aconteceu. E a WNBA tá rolando, né, Agatha? Dá um resumão aí pra galera do que tá acontecendo na WNBA. A gente teve, obviamente, né, pausa por conta das Olimpíadas. Então, muitas jogadoras foram jogar, inclusive o time feminino dos Estados Unidos ganhou de apenas 1 ponto da seleção da França. Mas o que você tem a dizer sobre a Taurasi? Coitada, ela mal entrou, né? Ficou lá sentada, aquecendo um banco. Ela só queria a sua medalha, Exato, foi buscar a 6ª medalha de ouro em 6 Olimpíadas, absurdo. Mas uma competição que foi marcada, tanto no feminino quanto no masculino, pelo estremecimento da hegemonia, né, Drica? Assim, especialmente no masculino, a gente já viu
os Estados Unidos perder. Mas no feminino, Estados Unidos, a seleção americana, nas Olimpíadas não perde desde 1992. É muito tempo. É mais do que a gente pode imaginar, assim, né? Em fase de grupos, em mata-mata, obviamente. Então, é de fato uma hegemonia. É uma monarquia ali, né? Não se trocam de poder há muito tempo. Mas essa final foi absurda. Quem não viu, não sei se dá pra ver, mas vale a pena. Estados Unidos foi engalfinhado em uma cama de gato que quase não sai, assim. Saiu por pouco e no final, por coisa de 10 centímetros, que era o tamanho do pedaço do pé da Gabby Williams, que ficou na linha de 3 pontos. Esse jogo não foi para prorrogação, né? Inclusive, Gabby Williams, que foi muito bem pela seleção da França, assinou com o Seattle Storm, que dispensou a Kiana Williams, né, que era lá de Yukon. Mas a temporada está de volta, New York Liberty continua na liderança, né, um time muito forte que não conseguiu vencer a temporada passada contra o Aces, mas chega querendo ser o dono dessa temporada, já inclusive garantiu vaga nos playoffs, é o primeiro time. Connecticut Sun, Drica, que fez essa estreia maravilhosa. Connecticut é um estado do Agora lado vai. de Boston. Connecticut. Olha aí, ó. Isso aí. Calma, cara. Mas, Foi só um problema aqui da dicção. Mas a capital dos dois, assim, é relativamente próxima e é um estado que não tem, né, um grande ginásio masculino, pelo menos da NBA. Então, Boston é muito inteligente, as convidou para fazer uma partida pro lá no TD Garden, que é absurdo, e que com certeza deve ter gostado de sediar uma partida de basquete feminino que deu sold out e que foi tão falada, né? É uma situação de ganho para os dois lados, de um time que também tá muito bem e já vem assim há muito tempo, né? Já foi líder de temporada algumas vezes nos últimos anos, mas acaba sempre batendo na trave. Vamos ver se agora vai. E o Lynx, né? O Lynx também tá bastante, como eu posso falar, disparado. Tá? São aí os únicos 3 times acima de 20 vitórias na temporada, menos de 10 derrotas, e que a gente vê que voltaram desse recesso com muita vontade de serem campeões. Tem outros times indo bem, Drica, mas queria falar de Caitlin Clark, né? A gente tava ansioso. Quem acompanhou a Caitlin Clark na college sabia que ela seria algo muito parecido com o que o Wembanyama vem sendo, né? E é muito curioso que eles entraram juntos no mesmo ano, então vai ser legal ver a evolução dos dois a partir do mesmo ponto, assim, temporal. Mas hoje, por exemplo, Drica, entre as armadoras da NBA, não as rookies, né? Ela é a primeira em pontos, a primeira em rebotes, a primeira em blocks, a primeira em pontos criados, né? E ela tem melhorado bastante também as suas companheiras de equipe. A Laia Boston foi a primeira escolha do penúltimo draft e jogou no time da Camila Cardoso, né, em South Carolina. Sem a Clark dentro de quadra, ela tem uma eficiência de 42%. Com a Clark em quadra, é de 54%. Uma média de diferença de 12,5%. Uma jogadora que está destruindo todos os recordes individuais, mas também produzindo a melhora das suas companheiras de equipe. É bastante absurdo uma rookie, né? Primeiro ano de NBA, especialmente guard na NBA, né? As armadoras sofrem bastante, fazendo 24 pontos por jogo, 9,8 assistências e 7,2 rebotes, em uma liga que, lembrando, são 8 minutos a menos de jogo, segue os padrões da FIBA, são 4 quartos de 10 minutos, então pontos de praticamente aí Luka Doncic tem mais pontos, mas muito parecidos com jogadores que são líderes nesses quesitos, jogando 8 minutos a menos. Eu, tal qual o Victor Wembanyama, não sei aonde Caitlin Clark pode chegar, e eu vejo uma grande melhora nela a partir do momento em que ela decidiu focar mais no basquete, deixar quem tava querendo arrumar encrenca com ela, dar aqueles empurrões, arrumar briga pra lá, deixar também a galera que tava querendo usar ela como o rosto de uma campanha pouco democrática, por assim dizer, né, de uma campanha que defendia valores
que ela mesma já disse não defender, e focar no basquete. Ela tá fazendo coisas incríveis, não tenho dúvidas que será a rookie do ano, e aí ficamos a ver, né, a esperar para saber se ela vai ser a melhor rookie da história, porque a gente tem nesse páreo, quem para mim ainda segue esse posto, é Candace Parker, né, que venceu como a melhor rookie do ano e depois como MVP da temporada, no seu ano de estreia na NBA. Acho que esse recorde ela não ganha, até porque o Fever ainda não tá pronto, mas com certeza é a melhor rookie da temporada. E, Agatha, vendo o que a gente já viu até aqui, né? A gente tem aí a rookie da temporada, como você disse, a ver se não será a melhor da história. Tem a Angel Reese, tem, enfim, várias coisas acontecendo na WNBA, várias ótimas rookies, né? Enfim, times vencendo aí e tudo mais. Hoje, Agatha, se você fosse, assim, apostar, quem você acha que faria a final, pelo que já foi visto até agora, e quem pode surpreender? Final, acho que esses três times, eles têm claramente uma chance de estarem na final, né? Até porque estão ali em cima, então se evitam no começo. E vem por fora o Las Vegas Aces, que é o atual campeão da temporada, e o Seattle Storm, né? Que a gente pensou que o meu time estava morto, não estava. Estamos bem, e são dois times que chegam interessantes para essa disputa, mas eu acho difícil fugir disso, viu? Então é isso, gente. Ainda tem coisas para acontecer aí nessa WNBA também. Fiquem atentos, que a Agatha acompanha muito e ela pode dar dicas aí do que vocês podem ficar de olho. Agatha, tem mais basquete feminino acontecendo por aí, né? Pois é, Drica. O Brasil caiu agora no começo da semana. Eu já não sei mais em que dia eu tô, mas foi essa semana. Sexta-feira, Dia 23, 22. Ontem. Foi ontem. ontem, quinta-feira. Ele foi eliminado do qualificatório pré-mundial. É quase como um pré-pré-mundial, né? Em tese não vale nada, mas era uma competição em que o vencedor desse qualificatório, que conta com 16 seleções, se classifica para o pré-mundial. De novo, ainda não é o mundial, né? Esse pré-mundial ele classifica para o Mundial da Alemanha. É difícil de entender, eu sei. Vai acontecer no segundo semestre de 2026, então vai dar tempo de acompanhar tudo isso e aprender até lá. Foi a primeira competição internacional, já início do ciclo olímpico, né? O bom da Olimpíada é que ela dura 4 anos, né? Aquele momento de 2 semanas é só a consagração, mas quem acompanha aproveita bastante durante 4 anos esses campeonatos. A gente começou bem, perdemos alguns jogos, mas também é um momento de reformulação dessa seleção, de entender especialmente das garotas que estão vindo da base, com um teto absurdamente grande, assim, a gente tá vendo jogadoras jogando na primeira divisão americana, jogadoras que jogam na Europa e vêm para cá, a própria LBF se fortificando de certa maneira. O futuro dessa seleção feminina, ele é muito promissor. É muito promissor e conta agora com uma nova gestão, né? Com uma nova comissão técnica e com novas jogadoras. A gente viu esse primeiro passo. Me agradou bastante algumas coisas, especialmente a força que a gente tem tido do perímetro. A gente começou o jogo contra Senegal, que a gente perdeu fazendo 12-1, com 4 bolas seguidas de 3, assim, foi uma coisa absurda. Eu nunca vi o feminino fazer isso no Brasil. Então, fico feliz com o perímetro. A gente não tava com força total também, né? Foi a volta das janelas, foi a volta dos hiatos também, óbvio, de Olimpíada. Então, por exemplo, Camila Cardoso estava jogando e Stephanie Soares não compareceram para representar a seleção nesse torneio, que, novamente, muito inicial. A gente ainda vai ter os torneios continentais, né? America Cup, que é no ano que vem, e alguns torneios, mais outros torneios de pré-qualificação. A melhor notícia disso tudo, Drica, é que esse Mundial ele vai contar com mais seleções. No último Mundial a gente falou bastante sobre isso, né? Apenas 12 seleções disputando, é muito pouco para abarcar todos os elencos ao redor do mundo e que estão se profissionalizando e ficando melhor no basquete feminino.
O masculino também já é difícil, a própria Olimpíada é muito difícil, né? Apenas 12 times, mas o Mundial não poderia ser assim. Então, o novo torneio da FIBA de agora 2026 vai ter 16 seleções, e na Copa do Mundo em 2026 também serão 32 seleções. Vai ser muita coisa legal a gente tem para assistir durante esse período, mas fiquem de olho na seleção, porque a base vem forte. Essa frase nunca foi tão verdade. Fiquem de olho na seleção, e aí eu já vou fazer um merchan, vamos dizer assim, uma propaganda, Agatha, do Diego, né? Diego que esteve aqui para falar com você, falou sobre Olimpíadas, né? É um cara que acompanha muito, né? O basquete nacional, então, base, enfim, acompanha muito tudo. Já fica aqui a dica para vocês seguirem lá ele. Deixa eu ver se vou até olhar rapidamente aqui o Instagram, aliás, o Twitter. Meu Deus. É Diegão M25. Isso, o M acho que é maiúsculo até, né? Enfim, joga Diegão M25 lá no Twitter, vocês vão achar, e ele faz um trampo muito bacana, então fiquem atentos aí e, como a Agatha disse, olho nas seleções. E é isso, né, Agatha? Nós temos aí temporada da NBA, ainda vai demorar, deixa eu pensar, 2 meses, 2 meses, dia 22. Ainda temos um hiato, dá pra curtir Várias WSL, tá rolando já futebol voltou, né? Vai ter, Amanhã o vou deixar minha dica aqui. ou domingo, já nem sei mais. Vou deixar minha dica para minhas paixões aqui, basquete e futsal. Tem Copa do Mundo de futsal acontecendo agora em setembro, dia 14. O Brasil não é campeão desde 2012. Vai em busca desse título aí, que está com Portugal, né? Portugal foi o último campeão, então tem futsal. Tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa de NBA que vai rolar aí também. Vai ter Summer League, vai ter, né, aqueles jogos, entre muitas aspas, amistosos. Vai ter muita coisa para acontecer. Dá pra se divertir até dia 22 aí de outubro, que começa a temporada 24-25. E a gente volta na semana que vem para falar do que tiver rolando. Não temos pauta agora, o que tiver rolando a gente vai trazer, né, Agatha? E de novo, mandar um beijo pra Mavi, que nessa próxima temporada aí estará afastada do NBA das Minas por questões pessoais, profissionais, mas Nelly segue aí firme e forte, fazendo todo o trampo de redes sociais, belíssimo trampo. Em breve teremos novidades também, né, Agatha? Não vamos contar, vamos só dar um spoilerzinho. Drica, dê você o spoiler. Eu sempre sou a encarregada de fazer isso. Conte para o público. Quer dizer, não vou conte, contar, né? só vou dizer que teremos um rostinho novo no NBA das Minas, vai. Novo no NBA das Minas. Velho não, porque também não é velha, mas assim, experiente já um no rolê do rosto basquete. muito novo, mas vocês ficaram felizes. Um belíssimo rostinho jovem, mas com muita experiência já no basquete, né? No nosso rolê aí de basquete. Em breve estará pintando por aqui. A gente não vai entregar o ouro assim, mas vocês vão adorar. E a gente também tá adorando. Mas daqui a pouquinho semana que vem, talvez, ou na outra, a gente solta aí a novidade que a gente tá curtindo pra caramba. E semana que vem a gente volta aí pra falar um pouco mais sobre o que tiver rolando. É isso? Mais algum recado paroquial, Agatha Máximo? Por hoje é só. Então, Borussia tá vindo aí. Então... Malem. Bebam água. Então é isso, gente. Semana que vem a gente volta e um beijo.